Em qualquer situação, se a gente pensa que as pessoas têm direitos iguais, o principal direito a ser respeitado é sempre o direito à vida. Porque sem ele você não tem como fazer mais nada. Sem vida você não tem como ter liberdade, você não tem como ter alegria, você não tem como ter coisa nenhuma. Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje, né, depois de um tempo aí de silêncio. Gosto muito de estar aqui com vocês. Mas infelizmente vamos começar hoje com um assunto não tão legal assim, na verdade muito triste, que foi a morte do menino Alfie Evans, lá na Inglaterra. Ele tinha quase 2 anos e tinha uma doença grave que começou a degenerar todo o cérebro dele. E os médicos não conseguiram diagnosticar muito bem o que era, tinha uma suspeita o que era mais ou menos, mas não conseguiram. E o que eles conseguiram fazer foi dar um prognóstico de que o bebê não ia sobreviver e falaram que não valia mais a pena a vida dele. Só que os pais queriam tentar mais um pouco, eles queriam tentar outras opiniões, tentar outro diagnóstico e conseguiram vaga no hospital na Itália. Até o Papa interveio nisso. Eles tinham todo o translado em um avião especial, tudo pronto da Itália, inclusive concedeu cidadania italiana pro Alfie, para qualquer decisão poder ser tomada rápido, sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema. E os médicos do hospital na Inglaterra se recusaram e os pais tentaram vários recursos na justiça, tentaram até apelação para a Corte de Direitos Humanos da Europa, e não conseguiram. Eles queriam transferir o menino para a Itália ou pelo menos levar ele para casa. E o hospital não deixou e decretou que seriam desligadas as sondas, os aparelhos do menino. Uma que mantinha ele respirando e a outra que fornecia alimentação para ele. Então isso tudo foi desligado, contra a vontade dos pais. Só que o menino não morreu. Ele permaneceu vivo por várias horas, para espanto de todos, né? E aí os médicos ficaram sem saber o que fazer, ficaram constrangidos com aquela situação, ligaram de novo os aparelhos, parece que demoraram um pouco mais para ligar a sonda de alimentação, só que aí depois disso o garoto não sobreviveu muito tempo, sobreviveu alguns dias e depois veio a falecer. E eu confesso que é difícil para mim falar disso porque eu tenho um sobrinho mais ou menos da mesma idade, então é bem complicado, bem complicado. Para entender o que está em jogo nesse caso, né, em outros casos semelhantes que aconteceram, ainda deve acontecer bastante ainda, é preciso ter em mente 3 pontos de vista que a medicina pode ter a partir do momento que se depara com um paciente terminal, aquele paciente que você não tem mais esperança de vida, que é questão de tempo até que ele venha morrer. E essas 3 opções, 3 atitudes, elas estão relacionadas diretamente ao prolongamento ou não da vida e a evitar ou não o sofrimento. Então você tem no extremo a eutanásia, que é mais conhecida, que é simplesmente você acabar com a vida daquela pessoa para ela não ter mais sofrimento. E no outro extremo você tem a distanásia, que é o oposto, que é você prolongar ao máximo a vida daquela pessoa, mesmo ela tendo sofrimento. E no meio dos dois, no meio termo, está a ortotanásia, que é simplesmente você não abreviar a vida dessa pessoa, mas também não prolongar excessivamente e buscar o que? A morte natural com o mínimo de sofrimento possível, fazendo os cuidados paliativos necessários para que a pessoa tenha uma morte digna, uma morte sem sofrimento desnecessário. Nesse caso, o que os pais queriam? Queriam primeiro ver se era possível um tratamento alternativo, já que o diagnóstico não era certeiro, podia ser que tivesse uma esperança de alguma cirurgia, alguma coisa na Itália que pudesse talvez trazer um pouco mais de qualidade de vida para a criança, não sei. Ou se isso não fosse possível, simplesmente uma ortotanásia, né, que seria a morte natural em casa do garoto. E o que o hospital queria? Uma atitude que é meio discutível ali, se é uma ortotanásia ou é uma eutanásia passiva, como se chama, que é você desligar aqueles aparelhos, você não está envenenando a pessoa, você não está dando um remédio que vai matar ela, mas você está tirando o que mantém ela viva. Mas o fato que me chama mais atenção nesse caso é o seguinte: o hospital simplesmente não respeitou em hora alguma a vontade dos pais. Se fosse aqui no Brasil, o Código de Ética Médica, pelo que eu entendi,
colocaria como obrigação dos médicos e da equipe do hospital respeitar a vontade dos pais, já que a vontade do paciente, que é uma criança, né, não podia ser respeitada porque ele não tinha discernimento ainda para isso. Que é também a postura que a Igreja Católica prega e por isso que o Papa estava do lado dos pais, queria ajudar eles nesse sentido. Mas me chamou muita atenção nesse caso como tanto o hospital quanto a justiça da Inglaterra, em todas as instâncias que eles recorreram, foi bastante autoritária, né? E tirou totalmente dos pais o direito de decidir como queria que fosse a vida e a morte do filho. E sob argumentos um tanto quanto estranhos, né? Porque que garantia você tinha que aquele translado para a Itália ia causar mais sofrimento para o garoto do que simplesmente ele morrer de fome e sem respirar? Onde já se viu você não respeitar o sofrimento da família do paciente? Né? Imagina a dor imensa desses pais de simplesmente não ter podido lutar um pouco mais pela vida do filho. Imagina você com seu filho e querendo fazer de tudo para lutar, por ter alguma esperança na vida dele, né? Você simplesmente bater o martelo e falar que não pode, né? E bater o martelo de uma forma que se demonstrou não muito certeira, porque o menino, contrário ao diagnóstico, continuou vivo por um tempo mesmo desligando os aparelhos. Isso, sinceramente, me pareceu uma ideologia muito delicada, muito perigosa, que não é somente de você tentar evitar o sofrimento de outra pessoa, mas é você tentar decidir que tipo de vida seria ou não passível de existir, que tipo de pessoas, que tipo de deficiência a pessoa pode ter ou não. E isso, na Europa principalmente, é uma discussão muito séria, muito grave. Para você ter uma ideia, tem países em que 90% das crianças com síndrome de Down nem chegam a nascer, são simplesmente abortadas. As pessoas fazem ultrassom, veem que tem síndrome de Down, falam, não quero um filho deficiente e dane-se. E foi uma discussão que chegou aqui no Brasil também, quando se discutiu o aborto em caso de anencefalia, e mesmo antes de ser liberado o aborto nesses casos, a gente via que já era muito forte a indução dos médicos a respeito de interromper essa gravidez, o aborto, às vezes nem perguntando quanto era a vontade dos pais, sabe? Assim, há muitos casos mesmo, a gente tem muito documentado isso, eu posso deixar até aqui uns links de alguns documentários nesse aspecto, né? Caso de médico que vira para a mãe e fala, não, tira isso aí você vai virar um caixão ambulante, você tá um cadáver dentro de você. Como muitas vezes o profissional de saúde esquece que a função dele é garantir o bem-estar daquela pessoa que está ali e passa a ser uma função meio que de Deus, de decidir quem pode e quem não pode viver. E muitas vezes o que a família quer, como eu já vi casos, como eu tenho amigas que passaram por isso, é simplesmente dar um pouco de dignidade para aquele ser que está dentro dela, né? Tendo ele anencefalia ou não, registrar, enterrar bonitinho com caixão, em vez de simplesmente jogar numa lata de lixo. Enfim, isso eu acho que é uma discussão muito séria sobre até que ponto o Estado pode intervir na vida das pessoas, sobre até que ponto ele pode intervir em quem merece viver, quem não merece viver. E um ponto positivo que eu acho dessa discussão toda foi que eu vi assim, que a mídia em geral, principalmente aqui no Brasil, não sei como é que foi em outros países, mas ela pareceu muito mais sensível a essa questão dos dois lados, né? Porque até o Bento XVI, quando tinha uma questão de bioética, assim, você via uma má vontade grande da mídia em levar em consideração o que o Papa falava por uma certa má vontade mesmo em relação ao Papa. E é interessante que eu acredito que se fosse o Bento XVI nesse caso, poderia falar as mesmas coisas que o Papa Francisco falou, tomar as mesmas atitudes, que eu acho que ele não seria talvez tão bem aceito assim. E agora com o Papa Francisco parece que as pessoas ouvem mais o que ele tem a dizer, que não é simplesmente querer impor nada, mas poder ser mais uma voz que tem a dizer alguma coisa, né? A ciência, ela não tem pretensão de ter pressupostos éticos a respeito de nada, a ciência simplesmente existe e ela é uma ferramenta que pode ser usada de uma forma ou de outra, né? Eu sempre digo que uma bomba atômica não tem nada de anticientífico, né? Para uma ciência, uma bomba atômica é uma coisa maravilhosa, é uma descoberta sensacional. O que vai decidir se aquilo é uma coisa certa ou não de ser usada é simplesmente a ética, a filosofia, e aí a religião pode ajudar bastante como um sistema filosófico, um sistema de ideias, um sistema de crenças que perpassa a humanidade há milênios. Mas agora eu acho que deu uma equilibrada boa na discussão nesse aspecto. E eu acho que é algo que a gente tem que continuar discutindo bastante. Mas, como disse o Papa Francisco, na última exortação apostólica dele lá, a Gaudete Exsultate, tão importante quanto
falar sobre assuntos de bioética e se preocupar com isso é falar sobre assuntos sociais, como por exemplo a questão dos refugiados. Fala pessoal, beleza? Então, eu quando gravei esse vídeo pensei que ia dar para abordar 2 assuntos num vídeo só, mas como eu já devia ter previsto, não deu, ficou muito grande, eu vou ter que separar em 2 partes. E a segunda parte desse vídeo, então, eu vou postar talvez até o fim dessa semana ainda. E para você não perder quando ela sair, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações aí. E aproveita e vai lá conferir uma novidade muito bacana também, nova versão do site vivopelavida.com.br, que está muito bacana, é um site que tem muita história desde 2009 na internet, aí, né, muita gente lembra dele com muito carinho, tem muita história legal, e eu estou trazendo ele de volta, colocando devagarzinho alguns textos, mas já tem bastante coisa interessante lá, inclusive vou deixar à disposição também meus livros para quem quiser conhecer, talvez até adquirir alguma coisa. Ok? Muito obrigado por tudo, um grande abraço para vocês, até logo!